Olá, a graça e a paz do nosso único, soberano e Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Uma boa tarde. Está tudo bem com vocês, meus amados irmãos? Igreja Santa, eleitos do Senhor? Acredito que sim, pois nós estamos com Jesus e apesar das adversidades, mas o Espírito de Deus que em nós habita nos fortalece, nos anima, nos encoraja todos os dias e nos impulsiona, nos leva a ter uma vida de oração, uma vida devocional, de leitura, de meditação das Escrituras e também de pregação, de evangelização, pois essa é a missão da igreja. Nós temos uma missão e a nossa missão é proclamar, é anunciar toda a verdade de Deus, pregar o Evangelho, as boas novas de salvação para todas as pessoas, a tempo e a fora de tempo, no contexto do meu trabalho, para os meus vizinhos, dentro do ônibus, pegando um Uber, pegando um Pop, qualquer lugar que eu estiver, eu devo aproveitar a oportunidade e falar de Jesus, pregar o Evangelho de arrependimento, pregar esse Evangelho que transforma e que liberta. Eu vou lhe fazer uma pergunta, meu amado irmão. Você tem pregado o Evangelho? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Você tem cumprido essa missão? Se você não estiver cumprindo essa missão, você está pecando. Porque não evangelizar, não cumprir a ordem imperativa do Senhor Jesus quando ele disse, ide pós-ressurreição. Jesus já havia ressuscitado. Ele disse, ide pregai o Evangelho. Se a igreja não cumprir essa missão, ela está em desobediência a Deus. Porque a missão da igreja é pregar o Evangelho. Deus nos chamou, nos escolheu, nos libertou, nos salvou para que preguemos esse Evangelho com fidelidade, com autoridade e com o poder que Ele nos deu. Nós temos o poder de pregar o Evangelho. A igreja do Senhor Jesus é a única instituição que tem essa autoridade, que tem a mensagem verdadeira enviada de Cristo para nós. A igreja é a única instituição que é embaixadora do Evangelho. Portanto, nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Não podemos nos calar, não podemos deixar de falar do amor de Deus, mas também precisamos pregar todo o Evangelho. Não podemos evangelizar de maneira errada, dizendo que Jesus ama as pessoas, sem apontar o pecado delas, sem apontar, sem mostrar para elas a necessidade do verdadeiro arrependimento, sem mostrar para elas a gravidade do inferno, da condenação eterna. Precisamos rever o nosso conceito de evangelização. Precisamos entender que essa é a nossa missão. E a igreja, ela só cresce se ela evangelizar, se ela cumprir a missão de pregar o Evangelho. E é sobre isso que a nossa devocional de hoje nós vamos tratar. Amém? Hoje é a nossa devocional de número 83. Hoje é quinta-feira. Hoje é exatamente 30 de março de 2023. É a nossa devocional de número 83. E o nosso texto estamos aqui encerrando o Evangelho de João Marcos. Jesus já ressuscitou, que no último capítulo 16 vai nos falar, vai nos relatar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Ele se apresenta para os seus discípulos. Primeiro ele se apresenta para as mulheres, depois ele se apresenta ressuscitado, com um corpo glorioso, a 2 discípulos que estão de caminho a Emaús. Esses discípulos, essas mulheres e esses discípulos chegam para os 11 apóstolos e discípulos que estão trancados ali com medo. Anuncia que eles viram Jesus, mas eles não creem. Seus corações estão incrédulos, seus corações estão endurecidos para acreditar naquilo que Jesus falou para eles. Eu vou morrer,
Todas as profecias estão se cumprindo em Jesus. É necessário que o Filho do Homem morra, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E eu estarei indo diante de vocês na Galiléia. Eu vou me apresentar a vocês. E eu vou enviar o Espírito Santo, que vai conduzir vocês para dar continuidade a essa missão. Então o texto base é Evangelho de Marcos, capítulo 16, dos versículos 15 ao versículo de número 20. Nós temos aqui a ordem para evangelização. A ordem de Jesus aos seus discípulos é: ide, preguem o evangelho. No Evangelho de Mateus, que no último capítulo 28, nós temos a grande comissão. Jesus diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preguem. Essa é a missão da igreja. Nós não fomos chamados para estarmos acomodados apenas dentro de 4 paredes, meus irmãos. Deus nos chamou à adoração coletiva, comunitária, e ali na igreja nós nos reunimos para cantar louvores ao Senhor Jesus, adorá-lo, através de um culto bíblico, de um culto cristocêntrico, em que a Escritura nos ensina quais os elementos essenciais que fazem parte de um culto que agrada a Deus. A pregação do Evangelho dentro do culto, e estamos em comunidade. Mas uma vez que ali nos reunimos, precisamos compreender que o mundo, os perdidos, há muitas pessoas que necessitam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. E essa é a nossa missão. Nós temos uma ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele disse: preguem o Evangelho. E ele prometeu estar conosco nessa missão, nessa tarefa. É uma tarefa árdua, é uma tarefa dura. Seremos perseguidos. Nem todos ouvirão a pregação do Evangelho. Os nossos irmãos missionários em muitos lugares desse mundo estão torturados, são perseguidos, são massacrados, são mortos por pregar o Evangelho. Mas mesmo assim eles deixaram suas terras, suas cidades, seus países e foram para esses países em nome dessa obediência a essa ordem do Senhor Jesus. E enquanto nós aqui precisamos orar por missões e precisamos pregar o Evangelho, precisamos ir, precisamos anunciar, precisamos, meus irmãos, juntar esforços para que a igreja do Senhor cumpra essa tarefa de pregar o Evangelho. Há muitas almas que necessitam desse Evangelho. E nós não podemos nos acomodar, nós não podemos estarmos acomodados dentro de 4 paredes e fazermos vista grossa diante da necessidade da alma, de vidas que estão indo para o inferno. E é sobre isso que nós queremos falar nessa nossa devocional. Quero lhe pedir que você dê o seu like, compartilhe o nosso vídeo e que o Espírito de Deus desperte você, meu irmão, para ser um ganhador de almas, para que você viva esse Evangelho e que você pregue esse Evangelho. Eu creio que um dos maiores obstáculos para um crente evangelizar é a ignorância que nós mesmos, cristãos, temos do que é o Evangelho. Muitos de nós não conhecemos o Evangelho. Muitos de nós não conhecemos a vida, a obra de Cristo, as doutrinas bíblicas, para que anunciemos essas verdades. E esse é o maior obstáculo. É a ignorância, é a falta de compreender que Deus já nos deu poder e autoridade para que possamos falar no seu nome. Nós somos seus representantes. Eu não preciso de um curso de teologia, eu não preciso ser formado em teologia para que eu pregue o Evangelho. Eu preciso ter o meu coração movido pelas almas. O que eu preciso é conhecer a palavra para que eu pregue com autoridade e poder.
E o maior obstáculo que muitos crentes não evangelizam é porque eles não conhecem o poder de Deus, eles não conhecem o evangelho. Seus corações ainda estão insensíveis às necessidades das pessoas que estão perecendo e estão indo para o inferno. E nessa última passagem aqui de João Marcos, do Evangelho de João Marcos, nós vemos a missão de Jesus Cristo, a missão que Jesus Cristo dá aos seus discípulos. Jesus Cristo já cumpriu a sua missão. Ele morreu, ele ressuscitou. E agora, ele vai delegar aos seus discípulos a continuidade dessa missão. Vocês vão continuar a missão de pregar o evangelho a todas as pessoas. A todas as pessoas. Não há etnia, não há tribo, não há raça, não há nação. Todos devem ouvir o evangelho e todos ouvirão desse evangelho. É claro que nem todos crerão nesse evangelho, porque há de crer aqueles a quem foram predestinados, aqueles a quem foram eleitos, como diz lá em Atos dos Apóstolos, crerão todo aquele que estava predestinado a crer. Mas o evangelho deve ser pregado, o evangelho deve ser anunciado, e os eleitos ouvirão o chamado da graça irresistível e se converterão pela pregação do evangelho. O método de ganharmos almas, o método que Deus usa e que Deus deixou para que ganhemos almas, é a pregação do evangelho. Ide, pregai o evangelho. O crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Precisamos anunciar. E os eleitos, aqueles a qual o Espírito de Deus tem um propósito de redenção e de salvação, ouvirão a pregação do evangelho, seus corações serão quebrantados, a verdade de Deus irá iluminar os seus olhos espirituais, e no tempo de Deus, essas pessoas virão, se arrependerão dos seus pecados e viverão uma nova vida pelo poder do evangelho. Mas para isso a igreja precisa pregar, a igreja precisa anunciar. E todo aquele que crê e professar publicamente sua fé será salvo, mas os que não creem serão condenados. Quando nós pregamos o evangelho, sempre nós vamos nos deparar com esses dois grupos, os que creem e os que não creem. Os que creem e confessam publicamente o evangelho serão salvos, mas os que não creem serão condenados. Mas a igreja deve pregar, a igreja deve anunciar, e a tarefa do Espírito Santo é convencer pecadores pela pregação do evangelho. A nossa missão é pregar, é anunciar, é falar. A comprovação de que a mensagem deles não era deles, era uma mensagem que vinha do alto. Eles não iriam falar de suas próprias experiências. Pregar o evangelho não é falar das suas próprias experiências. Pregar o evangelho é falar da vida, da obra, da morte, da ressurreição, da vinda de Cristo. É pregar a Bíblia, é pregar a palavra, não é nossas próprias experiências. Então a comprovação de que a mensagem deles é verdadeira seriam os sinais sobrenaturais e que de fato vemos acontecendo no livro de Atos dos Apóstolos. Os sinais iam acompanhá-los. E quando você lê o livro, o Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o cumprimento dessa palavra de Jesus Cristo na vida da igreja. Ressurreição de mortos, cura, salvação de multidões, poder que acompanhou os discípulos. E até hoje a igreja do Senhor tem essa autoridade para pregar, e os sinais vão acompanhar aqueles que creem. O evangelho vai ser poderoso para alcançar, segundo a necessidade de cada cultura, de cada país, de cada família, de cada indivíduo. O poder de Deus vai entrar em ação no poder e na pregação do evangelho. E não há coração endurecido que resista à pregação do evangelho. A graça irresistível do Senhor. E os sinais vão acompanhar os que creem. E em Atos dos Apóstolos, nós encontramos a igreja do Senhor avançando. A igreja do Senhor pregando. De forma que o próprio apóstolo Paulo pregou em várias regiões, plantou muitas igrejas, muitas multidões, muita gente foi alcançado pelo evangelho. Muita gente foi alcançado pela pregação do evangelho. E a igreja então em Atos cresce porque está cumprindo a missão. Porém,
Muitas pessoas creem que esses sinais deveriam nos acompanhar até nos dias de hoje. Porém, eles parecem ser bem específicos para aquela época, como nós vimos em Atos. Para aquela época. Por que muitos milagres não acontecem de maneira tão constante? É óbvio que se você for estudar profundamente esse contexto do período em que a igreja está sendo inaugurada, no início dos primórdios da igreja, os milagres eram constantes, os milagres eram mais manifestos de maneira mais clara e profunda. Por quê? Por quê? Porque eles estavam iniciando ali o início da igreja. E era necessário que aquele povo fosse impactado pelos milagres. Milagres ainda acontecem hoje, mas eles não acontecem da mesma forma como acontecia na era apostólica. Por conta que na era apostólica eles estavam iniciando o início da igreja. E ali eles precisavam de fato, com toda essa evidência, com todo esse poder de milagres, de prodígios, de maravilhas, comprovar a manifestação, a veracidade do Evangelho de Jesus Cristo. Então, mas mesmo assim nos dias de hoje, esse poder se manifesta de diferentes formas, de acordo com as necessidades específicas de cada local. Em algum lugar, por exemplo, na Europa, que é um lugar, um país, uma região secularizada, eles creem na loucura da pregação. Por isso é que Paulo vai dizer que os que creem na loucura da pregação, o que seria essa loucura da pregação? Irmãos, porque o Evangelho, ele vem para romper barreiras. As verdades do Evangelho vêm para romper as culturas, romper esse sistema decaído, depravado, humanista, secular. Então, para o homem carnal, para o homem que está preso aos seus vícios, às suas práticas pecaminosas, o Evangelho é loucura. Porque o Evangelho quebra os grilhões, o Evangelho ensina a sociedade, o país, os homens a serem pessoas transformadas, a serem bons pais, boas mães, bom pai de família, mãe de família, um bom patrão, um bom funcionário. O Evangelho, essa loucura, que para muitos é loucura, que para muitos é uma palavra que foi criada pelos homens, que foi inventada pelas pessoas. Mas o Evangelho continua sendo o poder de Deus. E crer nesse Evangelho, na loucura da pregação, faz com que esse Evangelho ele tenha efeitos poderosos de acordo com a necessidade de cada região. Como, por exemplo, no Haiti, que existe a prática da bruxaria, do voodoo. O Evangelho tem poder para quebrar as manifestações das potestades demoníacas. Por exemplo, no nosso Brasil, um país de prostituição, de muita idolatria, o Evangelho ele é poder para quebrar a idolatria, para libertar os homens da idolatria, da prostituição, do pecado. Então, o Evangelho continua sendo poder e esses sinais continuam se manifestando. Não com aqueles mesmos milagres como na era apostólica, mas o Evangelho continua trazendo cura, libertação, de acordo com as regiões, de acordo com os países, de acordo com as suas necessidades. E isso é muito importante. Precisamos então cumprir o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus que acompanha aqueles que pregam no cumprimento da sua vontade. Quando nós dispomos o nosso coração a falar de Jesus, nós temos autoridade e poder. Você não tem recebido o espírito de covardia, meu irmão, mas de autoridade e poder. Então cumpra a missão que Jesus Cristo te deu. Com muita ousadia, Ele vai te dar autoridade. Leia a Escritura, aprenda com o Evangelho e pregue. E a autoridade de Deus estará sobre você. O Evangelho, o próprio Evangelho testemunha que após a vinda de Cristo ao Pai, a volta de Cristo ao Pai, os discípulos pregaram de maneira corajosa e esses sinais se cumpriram, como diz aqui. Eles partiram e os sinais cooperavam com ele por toda parte, confirmando por meio de sinais que se seguiam. E até hoje esse Evangelho continua tendo resultados poderosos. Eu e você somos prova disso, porque o Evangelho nos alcançou, porque o Evangelho nos libertou. E a igreja provou isso, os discípulos provaram isso. E em Atos nós encontramos o cumprimento do que Jesus falou. Mas eu vou enviar o Espírito Santo. E eles com autoridade pregavam e os sinais acompanhavam eles.
pessoas eram curadas, pessoas endemoniadas eram libertas, multidões se arrependiam, eram batizadas, de maneira que na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas se converteram para a glória do Senhor Jesus. Aqueles que creem em Jesus Cristo, o Filho de Deus, pregam o Evangelho na dependência do poder de Deus. Preguemos o Evangelho, anunciemos o Evangelho. Jesus Cristo está voltando. Estamos vivendo um tempo de muita apostasia. E Deus está levantando, Deus está nos convocando, igreja santa, igreja fiel, para pregarmos o Evangelho de maneira fiel, no poder do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo. Que ouçam ou que deixem de ouvir. Essa é a nossa missão. E oremos pelos missionários, contribuímos com missões, vamos contribuir com missões, para que os nossos irmãos que pregam o Evangelho nesses países, eles continuem ganhando almas. Há muitos testemunhos maravilhosos de missões. Então vamos contribuir. E vamos orar por missões, por evangelização. E nós mesmos sejamos instrumentos de Deus para cumprir essa missão. É minha e sua a missão de pregar o Evangelho. Caminhando aqui para o final. Os cristãos perseguidos de Roma, eles precisavam de coragem para pregar o Evangelho diante de tanta perseguição. Os imperadores cruéis, pessoas que matavam, pessoas que levavam os cristãos para a arena, os leões devoravam. Imperadores cruéis e os cristãos de Roma, a qual o Evangelho de Marcos foi escrito para eles também. O destinatário desse Evangelho, eles precisavam de coragem, de ousadia para pregar o Evangelho. Como também nós precisamos, e muitos dos nossos irmãos nesses países que perseguem o Evangelho, eles precisam de ousadia, eles precisam de coragem, e nós já temos as ferramentas necessárias para cumprir essa missão. Vamos nos despertar, meu amado irmão. Vamos nos levantar, vamos pregar o Evangelho, vamos ganhar almas. Essa é a nossa missão. Deus já nos deu autoridade para isso. Mas porque confiavam no poder de Deus, eles não tinham nada a temer. Eles não temiam. De fato, eles entregaram suas próprias vidas, o próprio sangue. Quanto o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Quantos morreram? Mas não desistiram, pregaram com ousadia, pregaram com poder. E enquanto nós estamos num país laico, enquanto nós temos total liberdade de pregar o Evangelho, quantas vezes nós nos acovardamos, nós nos calamos. Mas nessa devocional o Espírito de Deus está nos despertando para que anunciemos o Evangelho, para que preguemos com fidelidade o Evangelho. De fato foi o que aconteceu. Temos o testemunho de que pela coragem dos nossos irmãos romanos, que mesmo pagando com a própria vida, pregaram o Evangelho. Muitos foram salvos porque creram. Muitos foram salvos porque creram. Quais são os obstáculos que você encontra hoje para pregar o Evangelho? Como a certeza do poder de Deus acompanhando você pode dar-lhe coragem para pregar, apesar desses obstáculos? Então vamos orar sobre isso. Pai Santo, o Senhor nos deu uma missão de pregarmos o Evangelho. E com muita ousadia, coragem, intrepidez, nós queremos anunciar a Tua palavra, Senhor. Envia-nos, eis-nos aqui, envia-nos, ó Deus, aos necessitados, aos oprimidos, Pai, às famílias, Senhor, a tempo e a fora de tempo, Pai, nos tira da zona de conforto, Senhor, para que anunciemos com fidelidade o Seu Evangelho, e muitas almas venham arrependidas, meu Pai, diante do poder do Teu Evangelho. Tira a covardia, a timidez, ó Pai, desperta o Teu povo, Senhor, desperta-nos, ó Deus, para que voltemos, Pai, a cumprir essa missão tão linda, tão singular e tão maravilhosa, Pai. Obrigado, Jesus, por ter nos convocado e ter nos dado o poder para cumprir essa missão. Bendito seja o Teu nome para sempre, em nome de Jesus. Amém. Nunca esqueça que nós não precisamos de uma chamada para evangelizar, porque a ordem já foi dada para nós. Nos despertemos e pregue o Evangelho. Seja um ganhador de almas. Amém.